vamos dar uma olhada quem são os principais inimigos aí do consultório de vocês, do lucro de vocês, né? Primeiro inimigo, gente, que a gente quer falar aqui é esse inimigo aqui, ó. Então, primeiro inimigo é poucos pacientes. Quantas vezes eu vejo, né, as empresas de consultórios que nós aí auxiliamos, ajudamos, treinamos, né? Eles falam, Alexandre, a minha dificuldade é poucos pacientes, principalmente para os profissionais que estão começando. Os profissionais que estão começando, gente, isso é uma questão que faz com que não tenha lucro, né? Poucos pacientes, principalmente quem está começando. Preços baixos, gente. Também aqui vai muito em direção a quem está começando. Quem está começando, ele acha que o caminho para ele é começar com preço baixo. Porque se ele não tiver preço baixo, ele não vai atrair pacientes. Aqui eu acho que é um risco muito grande, que a gente faz da forma, ela trabalha muito com a questão mercadológica, questão do marketing. Gente, preço é uma questão, é uma psicologia que você tem que aprender a trabalhar com preço. Eu sei que aqui a maioria dos profissionais acha que preço baixo ganha jogo. Eu vou falar que, além de não ganhar jogo, você pode até afastar paciente. Porque quando você faz preço baixo, né, muitos pacientes, eles acham que o preço baixo arremete serviço de má qualidade, serviço ruim. Olha só, gente. Então, isso é mercadológico. E tem muitos, né, profissionais entrando nessa armadilha. Transformar o serviço em commodities, gente. Muitos profissionais hoje, eles transformam o seu serviço em commodities. Né? Por que serviço em commodities? O que é uma commodity, Alexandre? Commodity é aquilo que eu compro em qualquer lugar. Eu não preciso fazer pesquisa. Então, ou seja, commodity é aquilo que passa, não ter valor. Então, acaba não tendo valor. E como eu faço para aquele... daqui a pouco eu vou falar como você consegue quebrar a questão da commodity dentro do consultório. Então, esse é um grande ponto, gente. A gente vê muitos serviços hoje sendo transformados em commodities. E aí, aquela pessoa que vai comprar seu serviço, ele não valoriza o seu serviço. Ele não valoriza. Ele vai até o seu serviço por uma questão de comodidade, né? Que é mais perto, que é mais fácil, que é mais acessível. E ele não pode ter isso na cabeça dele. Então, a gente vai falar, isso é o inimigo do lucro, gente. Transformou o serviço de commodities, perdeu valor. Perdeu valor, preço baixo. Preço baixo, perde paciente muito facilmente. Outro ponto, não saber precificar, gente. Quantos consultórios, quantos profissionais não aprendem isso na faculdade? Não aprendem como fazer uma precificação correta. Não aprendem que preço tem que pagar os impostos, tem que pagar os custos, tem que pagar as despesas, tem que pagar a depreciação do consultório e, além de tudo, tem que sobrar lucro no bolso. Né? Lucro, né, que possa remunerar o profissional, remunerar o capital investido. Isso, pessoal, isso que é você saber precificar. Então, a gente tem conteúdos que nós vamos ajudar vocês nesse sentido também. Outro inimigo do consultório, não saber vender serviços. Porque, às vezes, o profissional, ele é médico, o profissional é o dentista, ele é o terapeuta, o profissional é o psicólogo, o profissional é o nutricionista, e ele tem dificuldade de vender o serviço dele. Né? Então, gente, hoje, o empreendedor, ele precisa ser vendedor. Então, você vai precisar saber vender. Você vai precisar saber ter técnicas de vendas. Baixa retenção de paciente, gente. Então, por que será que tem muita baixa retenção de pacientes? O paciente entra, faz o serviço e não volta mais. Não retém paciente. Então, isso é o inimigo também do resultado do consultório. E aqui a gente vou falar daqui a pouco como que isso acontece, por que acontece. Inclusive, eu tenho um conteúdo específico que eu falo aqui da baixa retenção de pacientes. Um conteúdo específico que está lá no nosso canal também. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, né, nesse conteúdo. Gente, outra coisa, alta concorrência. Hoje tem muita concorrência, né? Os planos de saúde concorrem com os consultórios, fazendo preços lá embaixo, né? A gente sabe disso, né? Então, além da alta concorrência, que a gente vai falar aqui, né? Tem hoje muitos, né, consultórios que eles fazem parte, né, do convênio, aí dos grandes convênios, né, dos planos de saúde, que pagam preços lá embaixo. Isso destrói muito o resultado, gente. Não saber lidar com pessoas, gente. Quantos profissionais, eles olham para mim e falam, Alexandre, eu não sei lidar com pessoas. Meu, se você não sabe lidar com pessoas, você vai lidar com paciente. Se você não saber lidar com paciente, meu amigo, você está morto. Seu consultório não vai ter resultado, seu consultório não vai ter sucesso. Você precisa aprender a lidar com pessoas. Tem treinamentos para isso. Na Forma 3x+, a gente ensina como lidar com pessoas.
a gente ensina como você encanta pessoas, a gente ensina como você fica até mais simpático, a gente ensina tudo isso lá, porque a gente entende que isso é muito importante, gente. E saber lidar com pessoas, não é só saber lidar com pessoas, com os pacientes, é lidar com as pessoas internas também. É treinar uma equipe de alta performance. Nós temos toda uma montagem dentro da fórmula, né? Como ensinar as pessoas a ter alta performance. Alexandre, mas por que isso? Porque a gente traz a fórmula, gente, de novo, ela não veio, né, somente da nossa cabeça, da nossa adaptação. Nós estamos trazendo essa fórmula porque se aplica nas grandes corporações do mundo. Por isso que ela tem que treinar pessoas. A gente tem que se preocupar com o ser humano. Então, esse é um grande ponto. Segundo, falta de agilidade, gente. Hoje, o mundo pede agilidade, o mundo pede rapidez. Quando a pessoa quer marcar uma consulta, às vezes a consulta é de urgência, ela pede agilidade. A agilidade faz o jogo ganhar. Então, esse é um grande ponto que faz, né, a gente ganhar dinheiro. Não tem um nome consolidado no mercado, gente. Isso também faz realmente um inimigo grande do lucro. Você vê quanta coisa, gente. Outra coisa também, impostos altos. Quantos, né, profissionais reclamam com a gente? Alexandre, os impostos são muito altos, os impostos comem boa parte do que eu ganho. Então, tem muita gente, e tem muitos profissionais, gente, que ele entra qual armadilha? Ele acaba deixando de pagar imposto. Ele começa a querer deixar de pagar imposto. Gente, aqui nunca vai ensinar vocês a deixar de pagar imposto, sabe, gente? Porque tem meios de você fazer um planejamento tributário adequado, legal, e você pagar menos imposto. Então, a fórmula ensina isso também, né? A gerenciar, a fazer um planejamento tributário. Falta de engajamento da equipe, gente. Por que a equipe não é engajada? Por que as pessoas não são motivadas no consultório? Por que a secretária não atende bem os seus pacientes? Por que a secretária hoje não ajuda a vender o serviço? Então, falta de engajamento. O outro profissional que está lá, às vezes você contrata as parcerias, por que a parceria não tem comprometimento dentro do consultório? Então, de novo, a gente volta naquele patamar que eu estava falando, de aprender, né, fazer uma equipe de alta performance. Então, falta de processo de gestão, gente. Quantos consultórios perdem muito dinheiro por falta de gestão de processo, por falta de processo de gestão? É fundamental que vocês tenham isso aí. Não saber lidar com finanças, gente. Para ganhar jogo, para ganhar lucro, para melhorar lucro, eu preciso aprender a lidar com finanças, eu preciso fazer contas, né? E contas básicas, gente, não são contas complexas. Não precisa ser um engenheiro financeiro para poder fazer, né, um consultório rentável, lucrativo. É aprender a fazer as contas básicas. Outro ponto também, misturar finanças pessoais, gente. Quantas vezes que a gente vai fazer nossas consultorias, chegamos lá, os profissionais misturam as contas pessoais, né, pessoais com do consultório. Meu, vira uma mistura e ele não tem controle de nada. Então, ele passa a não ter controle aí das finanças. E deixar as finanças na mão de terceiros, como eu falei, né? Há uma objeção muito grande de aprender a fazer gestão do consultório, que deixa, né, a gestão na mão de terceiros, deixa a gestão na mão do contador, deixa a gestão na mão às vezes até do advogado, deixa a gestão na mão de um consultor, gente, não vai funcionar. Gente, pense assim, meu, se você quer fazer a coisa virar, é você que tem que fazer a coisa render. Está em suas mãos, né? Não conhecer em detalhes os gastos do consultório. Quantas vezes eu chego lá para o consultório, pergunto às vezes para o profissional qual é o gasto do aluguel. Geralmente ele sabe. Aí eu vou descendo, né, os gastos, aí ele começa a olhar para mim, não sei, Alexandre. Então ele tem que verificar, ele tem que então ter os gastos na ponta do lápis, gente. Aquilo que não se gerencia não se controla. Essa é a palavra. E aquilo que não se controla, você gasta e você não agrega valor a quem você tem que agregar, que é lá os seus pacientes. Então você tem que agregar valor para os seus pacientes. E outra parada aqui, né, gente? Não investir na questão do marketing, né? Tem muitos profissionais que acabam não investindo na questão do marketing. Então, isso também é um ponto que acaba atrapalhando demais o consultório.